Ribeiro e nesse vídeo de hoje você vai aprender como que você faz para criar headlines que convertem. Primeira coisa que você deve ter em mente, como que você faz e o porquê que você deve criar headlines que vão converter, seja uma página de captura, seja um título de um blog, seja um título de uma postagem no Facebook, o que quer que seja. Por que que você deve usar? A primeira coisa que você deve ter em mente é que para que você seja encontrado, seja no Google, seja em um vídeo no YouTube ou qualquer outro tipo de buscador, você tem que utilizar palavras, determinadas palavras-chave, para que você seja encontrado em alguma ferramenta de busca. Então, a primeira coisa pelo qual você deve utilizar headlines ou títulos, também conhecido como títulos que convertem, é ser encontrado no buscador que você vai utilizar, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Google, etc. Então a primeira coisa é ser encontrado. A segunda coisa que você deve levar em conta é chamar a atenção. E por que você deve chamar a atenção? E chamar a atenção do seu usuário, da sua audiência, da sua persona, é até mais importante do que você utilizar as palavras-chave para ser encontrado. Por quê? Suponhamos que você não esteja exatamente nas palavras-chave que estão as pessoas que estão acima de você, seja no Google, no YouTube, o que quer que seja. Vamos pensar como se nós fôssemos a nossa própria persona. Quando você, por exemplo, está assistindo um vídeo no YouTube ou procurando algo no Google, por exemplo, às vezes você não clica no primeiro vídeo ou no primeiro site que você achar. Então, por que você não clica nesse primeiro site, ou às vezes no segundo, às vezes clica no segundo, terceiro? Porque você vai clicar no que chama mais atenção a você. Porque pelo fato do título, da headline chamar mais a atenção, ela faz com que você gere um engajamento maior e isso faça com que o Google ou o YouTube ou qualquer outro buscador perceba que o seu conteúdo tem mais relevância. Então a primeira coisa é você utilizar algumas palavras-chave sem esquecer de que você tem que chamar a atenção. A terceira coisa que você precisa fazer é cativar a curiosidade das pessoas que estão assistindo um vídeo seu ou chegaram até ao seu site através do Google ou qualquer outro buscador como Bing ou uma postagem numa fanpage, o que quer que seja. A headline ela tem as três funções. Além de você ser encontrado, chamar a atenção e despertar a curiosidade. E como que você faz para despertar essa curiosidade? Você tem que utilizar algumas palavras e expressões de forma que você cative, atraia a atenção e desperte essa curiosidade. Por exemplo, você pode escrever uma headline assim: 7 passos simples para descobrir como construir um negócio online. O 6º passo é o meu preferido. Quando você coloca o 6º passo é o meu preferido, você está despertando uma curiosidade. Por que o 6º passo é o preferido? A pessoa vai logo no 6º passo, se for um vídeo, ou vai tentar passar o vídeo para ver qual é o 6º passo. Ou se for um site, ele vai até a parte onde está o que está escrito. Então, você tem que entender que você tem que utilizar frases e expressões para que você consiga despertar a curiosidade, seja do seu leitor de um blog, ou de um vídeo seu no YouTube, ou de uma postagem no Facebook, ou qualquer outra rede social. Então, esses são os 3 tópicos que você precisa fazer. Primeiro, ser encontrado, porque sem você gerar tráfego, sem você ser encontrado através da utilização de palavras-chave, e para você encontrar quais são essas palavras-chave, basta que você utilize o Google Keyword Planner, que é o planejador de palavras do Google. Basta que você digite aí no Google mesmo, planejador de chaves do Google, e vai aparecer edwards.google.com. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Segunda coisa que você precisa fazer é chamar a atenção. E por que você precisa chamar a atenção? Para que o seu conteúdo seja tenha um engajamento maior, tenha uma relevância maior, e o fato de ter um engajamento maior, ou seja, as pessoas clicarem mais para ver o seu artigo ou ver o seu vídeo, vai fazer com que esse engajamento seja visto pelo Google ou pelo YouTube ou pelo qualquer outro buscador, pelo que ele é um conteúdo de mais valor.
e despertar a curiosidade para que as pessoas também possam ver o seu vídeo ou clicar no seu anúncio ou você ser encontrado no Google. Onde que você pode usar uma headline ou um título que realmente converta? Você pode utilizar em blogs, pode utilizar em anúncios, pode utilizar em postagens do Facebook, pode utilizar em postagens do LinkedIn ou pode utilizar no Twitter, pode utilizar em qualquer rede social. A criação de título, ela varia de uma forma em que você pode utilizar em qualquer meio. Até mesmo em livros, em revistas. Uma empresa que utiliza muito bem isso é a empresa Men's Health, que é uma revista de fitness, né? Tanto masculino quanto feminino. Women's Health, né? A feminina, e Men's Health, a masculina. Você vê que é um micro nicho que utiliza uma tática de utilizar headlines matadoras. Vale a pena você também dar uma olhada nessas revistas para você ver como que elas utilizam essas headlines, esses títulos. Esses títulos realmente chamam a atenção. Então você já sabe onde é que faz que você usar. Agora, quais são os fatores que influenciam uma headline de forma que ela converta realmente? Primeira coisa, o benefício. Por exemplo, presta atenção nessa headline. Quais são não? Os 7 passos simples para criar um negócio online. Nessa frase, 7 passos simples para criar um negócio online. Qual é o benefício? Criar um negócio online. Ou, por exemplo, na seguinte headline, 3 passos simples para secar a barriga em 15 minutos de exercício por dia, do mais absoluto zero. Qual é o benefício? Secar a barriga. Então toda a sua headline, ela tem que ter um benefício, tem que ter uma transformação. É algo que vai fazer com que as pessoas cliquem, sejam num anúncio seu, ou num artigo seu através de um blog, ou num vídeo seu, o que quer que seja. A segunda coisa que você deve utilizar, que é um fator também muito importante, é a conexão. Essa conexão entre você que está falando, por exemplo, através de um vídeo no YouTube, ou escrevendo um post em um blog seu, o que quer que seja. Essa conexão, ela é gerada a partir de palavras e frases que façam com que você que está falando aqui se conecte. E qual é a melhor forma, ou uma das formas de você se conectar? É utilizando a palavra você. Por exemplo, quando eu falo como você faz para criar headlines matadoras e que convertem. Quando eu falo como você faz, eu estou gerando uma conexão. Então essa conexão, ela tem que ser utilizada na sua headline. Uma das formas é você utilizar a palavra você. Qualquer palavra ou expressão que você indique essa pessoalidade gera uma conexão. A terceira coisa que você deve levar em conta é a exclusividade. Por exemplo, você poderia utilizar a seguinte headline: a verdade que nunca ninguém te contou sobre construir negócios online. A verdade que nunca ninguém te contou. Essa frase dá uma certa ideia de exclusividade. Essa ideia de exclusividade passa uma imagem de que a verdade que nunca ninguém te contou, então isso é algo exclusivo, algo que só você sabe, algo exclusivo. Outra coisa que você deve levar em conta é que a sua headline tem que ser específica. Por exemplo, 7 passos simples para descobrir imagens para páginas de capturas matadoras. 7 passos simples, então está sendo específico. E para descobrir imagens para páginas de captura que convertem, por exemplo, é o benefício. Outra coisa que você deve levar em conta é o imediatismo. Por exemplo, na seguinte headline: descubra agora como pessoas comuns estão perdendo de 5 a 10 quilos. Aí você pode continuar a sua headline de acordo com sua promessa. Mas quando eu falo descubra agora como pessoas comuns, duas coisas eu estou fazendo. Descubra agora. Agora dá uma ideia de imediatismo. Eu vou descobrir agora como que eu faço isso. E descubra agora como pessoas comuns, eu estou gerando uma conexão. Ou seja, pessoas comuns conseguem, então eu também consigo. Então esses são os 5 fatores que você deve levar em conta para que você construa uma headline que realmente
resolva, que realmente converta, seja através de uma página de captura, ou de um anúncio no YouTube ou no Google, ou qualquer outra ferramenta de anúncio, ou um título de um artigo, de um blog seu, site. Então, essa headline tem infinitas possibilidades de uso, e ela é muito importante porque é ela que vai converter, ela que vai fazer a primeira conversão em algo que você esteja fazendo. Aqui vão umas dicas gerais pelo qual você tem que lembrar na hora de você construir a sua headline. Primeira coisa, a utilização de listas, ela, embora esteja um pouquinho batida, ela ainda é muito eficiente. Por exemplo, 7 passos simples, 4 passos simples, 3 passos simples. O ideal é que você não crie uma lista muito grande, porque as pessoas também elas não querem perder muito tempo, seja lendo um artigo seu ou vendo um vídeo. Elas não têm tanto tempo assim para ler ou assistir vídeos. E o ideal é que sejam listas pelo menos até 10 passos. Outra coisa é você utilizar títulos diferentes, fugir um pouco da manada, fugir um pouco do que todo mundo faz, que é utilizar sempre aqueles mesmos títulos de forma que fique algo repetitivo, enfadonho e que não desperte a curiosidade. A terceira dica é você sempre utilizar a linguagem da sua audiência, ou seja, da sua persona, das pessoas que acompanham o seu conteúdo. E por que você deve utilizar essa linguagem da sua persona? Por exemplo, suponhamos que eu escreva a seguinte headline: 3 passos simples para criar a sua página de captura. Quando eu utilizo 3 passos simples para criar sua página de captura, eu estou utilizando uma linguagem da minha persona. Agora, vamos supor, 3 passos simples para secar as possibilidades de você criar uma página de captura. Não é a linguagem da minha persona. Por exemplo, a palavra secar poderia ser utilizada, por exemplo, para um nicho de emagrecimento. 3 passos simples para secar a sua barriga. Então, o uso da linguagem específica que cada persona tem, ela é fundamental para que você gere uma conexão com a sua persona. Um dos fatores para que você consiga gerar essa conexão é utilizar palavras certas. Ou seja, você tem que saber quais são as palavras que são mais usuais da sua persona, da sua audiência. Vamos supor, suponhamos que você esteja no micronicho de concursos públicos. Tem um conjunto de palavras e frases que são exatamente daquela persona. Se você está no nicho de emagrecimento, tem um conjunto de palavras e frases que também é daquela sua persona. Se você está no nicho de marketing digital, no nicho de relacionamento, tem um conjunto de palavras e frases que são específicas para aquela persona. Então, outra dica é você sempre entregar. Isso é lógico, né? Você não pode prometer algo no seu título que você não entregue, porque isso, querendo ou não, vai criar uma certa revolta e a pessoa vai acabar dando não gostei e falando mal, comentando do seu vídeo. Então sempre entregue mais do que aquilo que você prometeu de preferência. E sempre lembrar de fazer testes AB. Sempre testar para ver se uma headline converte ou não. Então, era isso que eu queria falar por hoje. Um forte abraço, Thiago Ribeiro.